Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciência entre a vida e a morte. Blog diário de 537 e minguando até 753 dias, 4 de junho de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isso é muito importante, ok? Blog diário de 537, os 4 planos espirituais da palavra, com o subtítulo A Consciência da Palavra. Esse título eu vou dividir ele em 4 subtítulos, sendo específico consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo emocional e consciência do relacionamento social, que é o mesmo que a glória de um corpo comum, ok? Então, eu vou fazer essas divisão sobre os, os 4 subtítulos para ficar bem especificado em nossas consciências, para que nós possamos trabalhar eles separadamente, né? E quando a gente estiver falando de uma coisa e outra sobre esse subtítulo, a gente fazer uma descrição rápida em nossa consciência, para que a gente fique livre para compreender todas as coisas que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse. Também deixo na descrição do vídeo um blog que antecipe a esse, para que vocês possam fazer um acompanhamento com mais praticidade, ok? Também vou deixar na descrição a abertura desse título, né? Os 4 planos espirituais das palavras, para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, se você quiser começar pelo título, né? E depois que você, pela descrição mesmo, você vai ter essa opção de você seguir um blog, né? Seguir um blog, antecipar um blog ou anteceder um blog, vai sempre estar nas suas escolhas de poder fazer isso com mais praticidade para trabalhar isso em nas vossas consciências de todas as formas, ok? Faça esse trabalho de conscientização que é muito importante. E também deixo na descrição do vídeo uma referência desse título, certo? Que nesse exato momento eu ainda não escolhi, mas eu vou deixar na descrição uma referência desse título, ok? Faça o trabalho de conscientização, se inscreva neste vídeo se você estiver sentindo realizado. Se não estiver se sentindo realizado, não precisa de vocês se inscrever nem fazer a sinalização, certo? É só para aquelas pessoas que têm consciência de se realizar consigo, consigo mesmo e permitir que Deus se realize com ele da mesma forma, fazendo esse trabalho de conscientização, né, dentro deste blog diário, ok? Compreenda isso de todas as formas, se permita dentro deste blog diário para fazer esse trabalho de conscientização. Eu terminei o blog anterior, né, falando de, né, daquelas pessoas que falem do outro, né? Eu usei a expressão tomando a cabeça pelo rabo, são aquelas pessoas que têm que fala
mal dos outros, faça um julgamento, né, eles vai fazer uma apresentação, eles não se contêm em falar de si mesmo, eles sempre movem alguma coisa, julgamento, julgando outras pessoas por aquilo que eles vê socialmente, né. Ele vê uma pessoa ali e tal, e ele já começa a falar coisa daquela pessoa sem mesmo conhecer a pessoa, certo? Existe várias formas de você compreender isso, certo? Hoje em dia, todas as coisas que você vê dentro da sociedade é uma significação, certo? É uma significação, é um sinal que todos os corpos estão entrando em juízo. Algum desses seres, eles provocam uma crise no seu corpo pelas expressões visuais deles. Outras pessoas já faz isso inconscientemente, vai falando mal daquilo que eles vê, certo? Hoje eu estou pegando uma referência muito de um pequeno, né, ministrante, né, do cristianismo, aí vocês compreendam das suas formas. Então as pessoas não conhecem, não sabem, mas eles falam aquilo por aquilo que eles verem. Isso é muito ruim, é muito, quando você não conhece a pessoa. Nada que esteja produzindo hoje na mídias sociais, você pode considerar que é a coisa, de, sei lá, que não seja uma ideologia. Tudo que você vê na mídias hoje, sociais, não tem realidade. Por quê? A não ser que você anda com a pessoa, esteja do lado dela, você come com ela, você está na casa dela, frequentando a casa dela, então você pode até falar alguma coisa sobre a respeito de uma coisa e outra, mas ainda assim é muito delicado, entenda você falar isso. Eu só estou te dando um exemplo, não significa que você tenha que falar, não precisa de cuidar sempre da sua vida. A ideia de você pegar, tomar a cabeça pelo rabo é que significa que você não tem nada a ver com a vida do outro, e nem o outro tem a ver com a sua vida, certo? Se a pessoa está fazendo certo ou errado, não se misture com essas ideias que estão vindo socialmente, ok? Compreenda isso. Então, se você não convive com a pessoa, você tem menos chance ainda de estar falando a respeito deste, ok? Tudo que está na internet são imagens, são ideologias, são coisas criadas, né? Que veio através dessa ideia política, religião, família tradicional, é muita coisa envolvida. Não dá para falar, trazer uma causa específica para a gente pronunciar isso de uma forma correta, ok? Existe delicação para você trabalhar isso em ambiente, cada uma vai ter as suas modelagens de significação, né? São várias situações. É só vocês compreender, ok? Então, vamos entrar então neste blog diário, blog de 537. É o primeiro de 4, né? Eu faço 4 blog com expressão livre. E depois que eu terminar os 4 blogs de expressão livre, eu venho com uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, ok? Cada blog diário que eu vou produzindo sobre uma expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo, tudo aquilo que é uma sinalização, tudo aquilo que é uma ideologia, que hoje o Cristo ele vem pelo o anticristo, ele vem pelo anticristo, por uma coisa negada. Tanto o anticristo e tanto o Cristo são uma negação. O Cristo, ele é uma negação do poder de Deus, né? É como se Deus dissesse assim, né? Vamos falar com essa expressão para você entender. Deus falasse assim: basta, eu cansei de idolatria, eu não quero mais idolatria. Então Deus deixa um sinal aqui no corpo Adão. E que hoje esse Adão, o que está vindo no lugar do Adão hoje é o corpo emocional de Pedro, para restaurar essas estruturas aqui, certo? Aqui no sétimo aqui sempre é o relacionamento social, o Jesus do relacionamento social. Então hoje ele vem como anticristo, certo? E de determinada situação ele ganha essa complexidade. Para os atos conscientes ele é Cristo, para os atos inconscientes eles são simplesmente o anticristo, simplesmente. Porque os atos inconscientes vai usar essas ideias, ideologia do homem sacrificado para chegar a Deus, certo? É para se achegar a Deus, certo? Existe situações, né, favorável, uma possibilidade, né, de que
todas as coisas que depois que Deus vier a destruir, né, todas essas imagens, essa estrutura toda que veio criando pelas estruturas emocionais de cada corpo em específico, fazendo a idolatria, Deus falou não, quando Deus falou não, ele deixou um sinal no seu poder. Então, qual que é o sinal? Cristo. Aí depois, automaticamente nasceu o cristianismo, nasceu o cristianismo. O cristianismo é o anticristo, é aquele não do corpo emocional. Aí, outra vez, né, para os atos conscientes, representa uma coisa, representa a glória de um corpo comum, mas para os atos inconscientes vai representar de novo esses nossos corpos emocionais. Então, eles vai se escandalizar e vai continuar adorando homem, corpos emocionais, ideologia, eles não vão ter realização em si, consigo mesmo, ele sempre vai estar olhando pelos outros, está fazendo, ele vai julgar os outros pelo aquilo que eles vê, ou seja, tomando a cabeça pelo rabo, certo? Então, vamos entender isso. Se você não viu o blog anterior, volte lá e veja tudo neste blog é uma continuidade, ok? Vamos então entrar neste contexto e depois nós vamos nos expressar sobre esse contexto, fazendo então uma expressão livre, ok? Vamos lá. De outra forma, podemos entender que Deus é espírito e quando explicamos o movimento de Deus, explicamos um movimento na vertical e outro movimento da horizontal, ganhando uma transformação no tempo para sinalizar o corpo e advertindo outros corpos sobre este juiz que anda na horizontal. Sendo na vertical, ele vai sair da sua glória e vai se transformar em Cristo. Este Cristo vai entrar em juízo por um corpo comum e sinalizando o interior e o exterior. Atingindo um corpo comum, vai explicar o movimento na horizontal, explicando um corpo simples de entendimento simples. E quando cair no corpo emocional, o espírito nega este corpo e forma o Cristo. E, consequentemente, nasce a negação do corpo emocional, o anticristo. Este anticristo pode ser ou não uma língua glorificada. Se não for uma língua glorificada, vai representar a palavra da vida, a glória de um corpo comum. Se for, eu falei se não, mas é se for uma língua glorificada, né? Este anticristo pode ser ou não uma língua glorificada. Se não for uma língua se for uma língua glorificada, eu não estou entendendo aonde que eu estou vendo não, né? Se não for uma língua glorificada, vai representar a palavra da vida, a glória de um corpo comum, a verdade na presença do corpo. Mesmo que ele sofre um pré-julgamento de vossos corpos emocionais, mesmo que ele for sofrer um julgamento, sofrer um pré-julgamento dos vossos corpos emocionais, pois o que determina quem este corpo é não são as expressões, e sim o que ele esconde no seu íntimo, a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são. E por isto eles falam e pensam pelo rabo, interpretando um corpo com os vossos próprios emoções. Eu demorei para fazer este contexto, eu tive uma complexidade no meio dessa leitura, né? Eu gosto de trabalhar esse erro, porque você vê que quando a gente comete um erro em alguma determinada frase, ela nos chama muito a atenção. O meu ideal sempre, Deus do primeiro blog, se vocês não viram, vejam todos. O meu ideal sempre é trabalhar o erro em forma de conscientização, certo? Eu posso aqui fazer um treinamento, fazer uma leitura bonita, né, chamar atenção, mas isso não é
Se não tiver trazendo consciência, para mim não tem relevância nenhuma. O objetivo sempre é trazer consciência, né? Qualquer coisa que nós podemos fazer com que as pessoas ganhem consciência, a isso que a gente vamos fazer. Então vamos então para este contexto, vamos nos expressar sobre ele. Esse contexto está cheio de coisas boas para a gente extrair, né, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. De outra forma, podemos entender que Deus é espírito. Você entendeu que Deus é espírito? Pronto, né? Deus é espírito, não é corpo emocional. Então, se você vê algum corpo sacrificado, não deixa se enganar pelo aquilo que você está vendo, certo? Mesmo porque não tem glória sobre um corpo sacrificado, né? As inconsciência, ela vê isso de uma forma de glorificar Deus. Eu não vejo qual é a razão nisso, não vejo, né? Eu não vejo qual é a razão nisso. Tudo bem. Mas só para que vocês entendam os questionamentos, que vocês compreendam, ok? Entendeu que Deus é espírito? Vamos lá. E quando explicamos o movimento de Deus, explicamos o movimento na vertical. Então, Deus ele desce da sua glória, né? E, e anda na horizontal, né? Deus é espírito e forma palavra, é palavra, forma vida, Deus é vida e forma corpo, e Deus é corpo, forma a glória de um corpo comum. A glória de um corpo comum é o Jesus do relacionamento social, ele pode ser João, ele tem a mesma postura que João, mesma postura de que a Eva, ok? Representando este corpo emocional, o corpo comum, certo? Enquanto Deus representa o seu poder, ele desce da sua glória, ele representa o seu poder, né? E aqui é o não de Deus, o Cristo é o não de Deus, ele fala, chega de idolatria, chega de tudo, então chega aqui no sexto milênio, ele dá um basta em tudo, ele dá um não. O anticristo ele é um não para o corpo emocional. Se você souber trabalhar com ele, você não precisa muitas das vezes aceitar todas as coisas que as pessoas dizem por aí, criando os entendimentos próprios, emocionais, entenda? Existe essa ideia do não emocional e o não dos atos conscientes. Os atos conscientes eles têm as suas formas de negar, de uma forma ideológica, ele cria ideologia, mas os atos inconscientes, eles têm essa ideia de criar alguma coisa para o seu relacionamento social. Eles criam o seu relacionamento social inconscientemente, ok? Então Deus faz o movimento para o seu poder e Paulo ele faz o movimento na horizontal, mesma coisa. Deus na horizontal faz o movimento para o Cristo e Paulo faz na horizontal da mesma forma ele faz o movimento para a glória de um corpo comum, o Jesus do relacionamento social. Jesus, ele faz o movimento para o Jesus do relacionamento social. Jesus do relacionamento social, ele pode ser a Eva, como eu tenho dito, e ele pode ser também o João, né? E esses são os três que eles ficam aqui debaixo do Cristo aqui. Eles todos representam o relacionamento social, né? Por que que a Eva, por exemplo, no corpo Adão, depois do Adão quem vem? Vem a Eva. Então, Jesus, ele é o relacionamento social do Adão, por exemplo. Depois do Pedro aqui, por exemplo, quem vem aqui? João. Então, João, ele é o relacionamento social de Pedro, de uma certa forma. Aí Deus desceu aqui e fez o movimento para Cristo. Também, Jesus também, ele pode ser o Cristo também, certo? Se você compreender, né, de uma certa forma. Entenda que aqui debaixo aqui tem um não de Deus representando essa esse poder, né, que é o Cristo negado, o poder de Deus negado, que é o Cristo. Deus faz o movimento, desce da vertical, mais uma vez, desce da vertical e faz o movimento na horizontal para o Cristo. Aí o Paulo, ele faz o movimento na horizontal para o relacionamento social, o Jesus do relacionamento social. Paulo, ele faz esses movimentos da mesma forma, ok? Vamos seguir em frente. Vamos aqui pegar outra parte desse contexto para que a gente possa fazer expressão livre sobre ele, ok? Sendo na vertical, ele vai sair da sua glória, né? E vai se transformar em Cristo.
Este Cristo vai entrar em juízo por um corpo comum, sinalizando o interior e o exterior, atingindo um corpo comum. Vai explicar o movimento na horizontal, explicando um corpo simples de entendimento simples. Quando cair no corpo emocional, o espírito, quando ele cai no corpo emocional, o espírito nega este corpo e forma um Cristo. É isso aqui, interessante, né? Quando Deus desceu da sua glória, por exemplo, ele veio com o seu espírito, apenas o seu espírito, por exemplo, para representar que ele é um corpo simples, por exemplo, né, que ele estava coabitado nesse Adão. Mas aí o que acontece? Chegou até aqui, Deus é espírito, formou palavra. Deus é palavra, formou vida. Chegou aqui no corpo Adão. Corpo Adão, e como que ele faz para negar esse corpo emocional, né, para ele formar o Cristo? O corpo dele entra em juízo pela humanidade. A humanidade leva ele em juízo, leva aquele corpo emocional em juízo, certo? Aí então, depois disso, aí nasce então o verdadeiro relacionamento social. O verdadeiro, né, relacionamento social. E que de uma certa forma hoje ganha muita complexidade por causa das inconsciências dos corpos. Por causa das inconsciências entra em complexidade. Mas depois que Deus foi ao sacrifício, aí veio a nascer esse relacionamento social, o verdadeiro relacionamento social. E que hoje tem várias contradições sobre tudo, entenda, gera muita complexidade para a gente poder entender ele separadamente. Então, entenda aí esses movimentos que o Espírito de Deus, ele chega aqui, chega aqui no sexto milênio aqui, ele sofre um sacrifício e aquele corpo vai em juízo. Aí, e todos os corpos que seja inconsciente e consciente são atraídos por esse que fora sacrificado pela o pecado de todos os corpos de Cristo. Vamos entender isso, ok? E, consequentemente, nasce a negação do corpo emocional. Aqui eu falei que, da mesma forma que, consequentemente, nasce a negação do corpo emocional, o anticristo. Da mesma forma que eu falei que poderia ter nascido uma glória, um relacionamento social, poderia ter nascendo a glorificação, né, do relacionamento social, também nasce o anticristo. O anticristo é a negação. Vamos ter mais tempo pela frente, então nós vamos ter que usar um não. O não, o não do corpo emocional é o anticristo, é eu negar meu corpo emocional, certo? Você vê que quando Deus chegou aqui, de uma certa forma também ele negou o corpo emocional. Como que não? Vamos falar isso claro para vocês entenderem, sem dar a volta. Olha, como que a gente entende que Deus negou o seu corpo, negou esse corpo emocional? Porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. Ele poderia evitar esse sacrifício, poderia evitar. Mas o que acontece? Não ia ter não ia cessar as coisas, não ia cessar. As pessoas iam continuar matando, matando, matando. Por quê? Cada um de nós temos uma consciência dentro de nós e nós temos que ter conhecimento sobre aquilo tudo que nós estamos fazendo. E nesse tempo nós ganhamos conhecimento da nossa liberdade, nós ganhamos conhecimento para nós trabalhar isso no nosso corpo emocional, ok? Se fizesse guerra, usasse o poder de Deus contra os corpos emocionais, não ia ser uma guerra espiritual, não ia ser uma sabedoria, ia ser ignorância pro resto da vida. E isso nós já teria antes do sacrifício, já era assim. Todos os profetas antigamente sentavam no trono de Deus com seus corpos emocionais. Depois do sexto milênio, não. Nós trabalhamos só a espiritualidade. Muito grandioso, muito bonito. Entenda isso, como é que funciona? Este anticristo pode ser ou não uma língua glorificada. Se for uma língua glorificada, vai representar a palavra da vida no interior do corpo e a glória do corpo comum no exterior do corpo. A verdade na presença do corpo. Mesmo que ele sofrer um pré-julgamento de vossos corpos emocionais, de outros corpos emocionais, mesmo que ele sofrer um pré-julgamento de outros corpos emocionais, de outros corpos, se eu trocar essa expressão vossos por outros corpos emocionais, ele
mesmo que ele sofreu um pré-julgamento de outros corpos emocionais, pois o que determina que este corpo é, não são as expressões, né? Mesmo que ele vier a sofrer os pré-julgamentos dos corpos emocionais, o que este corpo é, pois o que determina quem este corpo é não são as expressões, e sim e que o que ele esconde no seu íntimo. Eu precisava de uma segunda justificativa aqui. Eu estou tendo muita complexidade aqui para mim gravar esse vídeo. Já parei umas 4 vezes, porque a memória do celular, ele tá cheia, ele tá parando quando eu acho que eu estou gravando, né, eu tenho um espelho por detrás para mim ver quando é, mas às vezes eu estou distraído olhando para o quadro, mas acontece aí eu fico olhando assim: "Nossa, não estava gravando nada, né". Aí esse blog eu já estou muito perdido, mas tudo bem, vai dessa forma mesmo, muito bom, muito interessante. Então, vou trabalhando isso, ok? Então aqui eu acabei de completar esse, né, essa parte aqui, esse bloco está ganhando muita complexidade, mas eu acho que ele vai ser bem aproveitativo se você estiver com o mesmo raciocínio que eu, enfrentando essas mesmas dificuldades que eu, e, né, eu gosto de trabalhar essas realidades, é muito interessante. Vamos lá. Vou voltar aqui, né, quando Deus formou o anticristo, né, consequentemente nasce a negação do corpo emocional. Quando Deus chegou, o anticristo, ele vê que ele não do corpo emocional e o Cristo é o não do poder de Deus. Entenda isso, ó. E consequentemente nasce, depois que Deus chegou no sexto milênio junto com o corpo Adão, aí consequentemente nasce a negação do corpo emocional, o anticristo. Este anticristo pode ser ou não uma língua glorificada. Se for uma língua glorificada, vai representar a palavra da vida no interior de corpo e a glória de corpo comum no exterior de corpo. A verdade na presença do corpo. Mesmo que ele sofrer um pré-julgamento de outros corpos emocionais, ele continua sendo a glória de um corpo comum, né? A glória de um corpo comum. É isso aqui que estava tendo uma complexidade. Porque na frente eu estava tendo, né, que eu ia fazer uma ligação, né, com esse corpo, eu vi que não estava dando um sentido, né, eu estava parando, mesmo o outro corpo, aí faltou essa parte aqui, né, mesmo que ele sofrer um pré-julgamento de outros corpos, aí hoje de outros corpos emocionais, aí eu parei aqui, né, aí eu acrescentei mais essa parte, ele continua sendo a glória de um corpo comum. Porque mais na frente eu ia explicar isso, ó, pois o que determina quem este corpo é não são a expressão, e sim o que ele esconde no seu íntimo. Entendeu? O que que ele esconde no seu íntimo, né? A consciência de um Cristo, né, que Deus levou todo mundo, todo o globo em juízo. A consciência do anticristo, que os missionários eles negam seus corpos emocionais para continuar sendo glorificados junto com Cristo, certo? Com esse poder negativo. Veja que nesse tempo que é Cristo, mas ele é o poder de Deus. Nós falamos de Cristo porque para demonstrar que ele está desgrudado de Deus, e, né, que ele está entrando em juízo com outra situação, porque naquele tempo Deus usou o seu poder para criar, hoje ele está usando o seu poder para formar. Se é para formar, é para trazer uma consciência. Se é uma consciência, ele se divide sobre o bem e sobre o mal. Aí é que nós vamos dividir esse poder sobre, né, de uma certa forma, a gente traz ele como Cristo. Cristo quer dizer o não para o poder de Deus para as coisas erradas. Então as pessoas iam ganhar liberdade e consciência sobre esse mal, desse poder que está sendo negado. Aí todo mundo fica globalizado. Aí para que nós entramos no juízo por uma coisa correta. Pelo quê? Pela a glória de um corpo comum. Aí no íntimo dele, mesmo que os outros falem, esse cara aí é falso profeta, né? Eu não como é que pode, né, fazer essas coisas, né? Mesmo que as pessoas vierem de ter dito nele, ele não vai deixar de estar sendo gloriado com Cristo, ele não vai deixar de estar sendo gloriado com Cristo, certo? Aí existe uma complexidade, Cristo
As pessoas que têm ciência em Cristo, ele sabe que é o poder de Deus negado. Mas uma inconsciência, por exemplo, ele vai pegar o Cristo aí, vai começar a fazer maldade sobre isso, vai contenda com o outro, vai falar, né, muito sobre o que ele está vendo, vai julgar um, o outro, você está errado. Você entenda que vai ficar dividido sobre os atos emocionais, sobre aquele que tem consciência, né? O consciente, ele trabalha as suas espiritualidades. Os inconscientes trabalham as suas emoções, e essas emoções eles são sangrentas, elas sangram, elas pedem sangue das pessoas para justificar o pecado das pessoas, de outra pessoa. Ela pede seu sangue para justificar o pecado, ok? Entenda isso. Aí, pois o que determina quem este corpo é, não são as expressões, e sim o que ele esconde no seu íntimo. O que ele esconde no íntimo? A palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isso explica quem eu sou, mas não explica quem os outros corpos são. E por isto eles falam e pensam pelo rabo, interpretando um corpo com os vossos próprias emoções. Você vê que interessante, né, que tantas formas da gente compreender o Cristo, né, tanta grandeza, né, maravilha, tanto essa forma. Eu quero que a gente compreenda essa movimento, né, que foi mais dito, igual eu falei, né, o meu celular, ele teve essa complexidade, estava com a memória cheia, estava desligando. Aí, o que acontece? Eu estava explicando, vou retocar aqui de uma vez. Deus desceu aqui com o seu poder, desceu depois do corpo emocional aqui. Então ele começou a formar o Cristo aqui, ele começou a andar na horizontal, até aqui, aonde está o Jesus do relacionamento social. Aí Jesus do relacionamento social, ele é representado por João hoje, né? E que ele também, de quando Deus estava habitado aqui, ele veio representar a Eva. A Eva também é um Jesus do relacionamento social. Entenda isso. Daqui para cá, Deus trabalhou essa estrutura, essa, essa esse corpo emocional representando o tronco vai representar o relacionamento social, certo? E a raiz vai representar toda a origem de Deus, ok? Passando por isso aqui, Deus formou. Aí, o que acontece? Deus fez o movimento na horizontal, fez o movimento para Cristo. Na horizontal, ele desceu da vertical, fez o movimento para Cristo. Aí, Paulo já estava aqui posicionado, ele fez o movimento para o Jesus do relacionamento social. Pode ser João, né? Pode ser a Eva, né? Se Deus tiver, se o corpo Adão estiver aqui junto com Deus, vai ser a Eva. Se aqui é o Pedro, então vai ser o João aqui. Então, existe delicadeza para entender isso. Existe muito, eu já tenho dito muito sobre o Paulo, né, várias expressões sobre o Paulo. Existe blog diário que explica o movimento de Deus, explica o movimento de Paulo. Aqui eu estou resumindo tudo para que vocês ganhem consciência. Geralmente essa vida, ela não é vida, ela é uma consciência. Geralmente essa estrutura ela aparece assim dessa forma para nós, espírito do lado direito representando a consciência interior e espírito do lado esquerdo representando é, o relacionamento social. Dessa forma, mas essa vida ela ganha uma consciência por causa desse corpo emocional, certo? Então ela ganha consciência, porque eu preciso da palavra, eu preciso da consciência da vida, eu preciso desse corpo emocional, que ele é bem realidade nossa, ele é a nossa realidade, é tudo que nós relacionamos dentro da sociedade. Isso aqui é muito grandioso, isso aqui é muito interessante junto com o entendimento do relacionamento social, isso aqui fica muito perfeito. Vê, tem várias explicações disso. Eu estou te mostrando para você chamar, para que você tenha atenção sobre isso aqui. Mesma hora que ele possa ser apenas uma imagem consciente, né? Criando um não aqui para, de certa forma, chamar todo mundo em juízo, ele pode ser uma imagem inconsciente, as pessoas estão aí, todo mundo, né, adorando o homem, né, imagem sacrificada, sei que tem lá, e pode ser essas formas, ele ganha uma transformação, esse corpo emocional, ele ganha uma transformação de acordo com aquilo que as pessoas estão pensando, que elas estão raciocinando, isso, né, entra em complexidade. Mas o interessante é você entender que Deus desceu da vertical e fez o movimento para Cristo. Paulo estava aqui e fez o movimento
para o Jesus do relacionamento social, ok? Entenda isso, está tudo nos blogs, nos blogs diários, antes, depois, vocês acompanhem, eu sempre deixo na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar isso de todas as formas, ok? Se inscreva neste canal se você se sentir realizado. Se você não estiver se sentindo realizado, não precisa de fazer nada, certo? Faça só aquilo que você tenha consciência. Tudo que você for fazer dentro da internet, você filtra, certo? Para na sua consciência, para que você treinar a sua consciência a fazer uma coisas boas. Se for o caso de você se permitir per um trabalho de uma forma consciente, faça isso, né, de uma forma responsável, para que você não levar prejuízo a outros corpos emocionais, certo? Entenda isso de todas as formas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.